professora Joana Lúcia, estamos juntos para mais uma jornada, né? Nós vamos estudar as propriedades gerais e específicas dos materiais, o som, os tipos de energia, energia sonora, energia luminosa, as misturas, a separação de misturas, as transformações reversíveis e irreversíveis da matéria, o ciclo hidrológico e o consumo consciente de água, tá? E vai fazer conexão com geografia e reciclagem. Esses são os principais assuntos desta unidade, tá certo? E aí agora a gente parte para materiais. Os materiais, primeiro, o que é matéria? Então, segundo a física e a química, matéria é qualquer corpo que ocupe um lugar no espaço que é constituído de átomos, né? A matéria e a energia, pela física clássica, né, aquela física mais antiga, elas se distinguem pela massa. A matéria tem massa, eu toco. A energia, eu não consigo guardar. A matéria, eu consigo colocar no bolso. Pela física mais moderna, a física de Einstein, né, matéria e energia são sinônimos no sentido de quê? De que matéria é energia condensada e a energia é a matéria sublimada. Ih, professora, eu não entendi. A senhora falou e eu não entendi nada. Para Einstein, a energia era um estado mais sutil da matéria. Já a matéria, o material, seria aquela energia densa, junta, aglomerada. Suponhamos esse isqueiro. Você sabe que ele é feito de plástico, de metal e aqui dentro tem um gás, certo? Então, ele é matéria. Sim, ele é matéria. Inclusive o gás que tem aqui. E quando eu faço isso, essa matéria está sendo transformada em energia. Então, a energia do fogo é o quê? É o gás passando por uma combustão, passando a ser, essa matéria gasosa passando a ser luz e calor, né? Então, a matéria, para que o nosso aluno possa entender, eu consigo tocar, observar e guardar. Já a energia, ela se transforma e eu não consigo armazená-la na forma como ela está. Eu não consigo guardar o fogo nessa forma. Eu tenho que guardar ele transformado em uma outra forma, tá certo? Aos poucos vocês vão entender muito bem, vocês entenderão. Pois bem, a BNCC, ela pede para a gente trabalhar com os alunos a origem dos materiais. E aí que tá, na primeira habilidade 1 de Ciências Naturais, a origem dos materiais, reconhecer os diferentes tipos de materiais. Que materiais? Para nós que estamos aqui no Sudeste, eu posso considerar o metal, que é típico aqui de Minas, né, das mineradoras. Eu posso considerar o vidro, nós temos indústrias de vidro, eu posso considerar o alumínio, mas o professor que é do Norte, ele pode considerar os materiais comuns para eles lá, que é o couro, que é a madeira. O professor do Sul, por sua vez, o gaúcho, ele pode trabalhar também o couro, mas ele também pode trabalhar outros materiais que o professor do Centro-Oeste, por exemplo, não trabalhou. Então, quando a BNCC não especifica quais materiais são, o professor, ele fica inseguro, ele pode ter um receio de, será que eu estou certo? Ele vai ser obrigado a se orientar pelo livro didático. E será que quem fez o livro didático e a editora que o publicou também tem essa segurança? E o que a Provinha Brasil vai cobrar? O que os exames governamentais irão cobrar? Todas essas incógnitas são ocasionadas pelo excesso da liberdade que a BNCC dá em alguns quesitos, e esse é um exemplo. Nos PCNs, existia a descrição do conteúdo que você tem que trabalhar. Reconhecer a origem do algodão, vidro, plástico, metal na sociedade. Ponto.
todo mundo do Brasil todo ia estudar isso daí, mesmo que esse material não existisse em abundância na sua região. Considerando que nós temos que reconhecer o material típico do aluno e valorizar suas especificidades, o professor ele poderá se atentar a um material que é comum para aqueles alunos, mas que não é a realidade de todo o Brasil. E isso daí, essa lacuna aí, é que pode causar, né, desvios, digamos assim. E aí, aquela propaganda de equidade que puseram lá na TV, né, de que a BNCC ia trazer equidade, né, igualdade no ensino para todos os cidadãos brasileiros, aí já cai por terra nessa habilidade. E aí, termina de cair com a relutância do governo em adiar o Enem. Adiou, mas não diz para quando. E se porventura, até dezembro, nós tivermos o exame, vai ser uma prova evidente de que o governo está pouco se importando com a equidade realmente, porque apenas os ricos vão ter acesso à internet, a material didático atualizado, a professores com plantão para tirar as suas dúvidas, ricos ou classe média, média alta. Aquele pobre do risco social, que está em risco social, que é morador de favela, que vende o almoço para comer na janta, que não tem condição de comprar um computador, de ter um telefone com acesso à internet, mais uma vez vai ficar para trás, né? Então, isso daí mostra como que a equidade está bem longe de ocorrer no currículo, nas diretrizes, tá? Curriculares e também na prática diária, né, do ensino. Então, seguindo aqui para ciências, eu usei, né, os materiais que são mais comuns. Aqui na região sudeste, o mais comum, os materiais que compõem os objetos do dia a dia é a madeira, igual aqui um guarda-roupa de madeira, muito embora está sendo substituído pelo MDF, que são os aglomerados e compressados, que chamam de madeira ecológica, que na verdade é uma madeira, um material feito de madeira, mas muito mais frágil, né, para estimular mesmo o consumismo, porque depois de 5, 6 anos ele arreganha todo, abre todo, você vai ter que jogar fora e comprar outro. O vidro, que constitui objetos, utensílios, né, vasilhas, pratos, copos, janelas, portas, uma série de coisas no nosso cotidiano. E aí, então, o metal, que forma as grades, que forma cadeiras, portas, entre outros materiais. Esses são os mais comuns no nosso cotidiano. Lá em geografia, eu trabalhei com vocês a origem do algodão, a origem do vidro, a origem do minério, e essa origem lá em geografia vai nos auxiliar a continuar trabalhando aqui. A gente já viu a origem e agora nós vamos ver as propriedades desses materiais, né? Eles têm propriedades que são diferentes uns dos outros, né? Que os torna diferentes. E vamos conhecer essas propriedades nessa unidade. E aí, pessoal, falando em propriedades, existem as propriedades gerais da matéria, que, como o nome já diz, todo material possui. São aquelas em que todo material tem. Todo material, toda matéria possui massa, né? Então, esse lápis é um material, é uma matéria, eu toco, né? Toda matéria tem massa, tem volume, ele ocupa um lugar no espaço e ele tem uma densidade, que é quando eu coloco esse volume em relação ao espaço que ele ocupa, né? E aí, pessoal, para conhecer a massa, eu vou utilizar um instrumento que é a balança, né? Na verdade, a balança, ela me fornece a massa, ou seja, a miligrama, ou a grama, ou o quilo daquele material.
Se eu quero conhecer o peso, eu tenho que levar em consideração uma outra grandeza. O que é peso, professora? Peso é a sua massa vezes a gravidade do local onde você está, expressa em Newton. Então, por exemplo, eu tenho 64 quilos, multiplicado pela gravidade, que aqui, ao nível do mar, em Linhares, Espírito Santo, é de 9,98 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10, eu terei, então, 640 newtons aqui ao nível do mar. Se eu subir para um lugar mais alto, a gravidade é maior. Na verdade, a gravidade é menor. Se eu for para um lugar mais baixo, a gravidade será diferente. Então, meu peso será diferente. Já a massa, não. Eu terei esse mesmo 64 quilos aqui em Linhares ou em La Paz. Então, o peso, ele muda de local para local e é expresso em Newton. A massa, ela é expressa em miligrama, grama ou quilo, e ela não muda tão rápido. Quem dera, né? Já pensou? Eu estou com 100 quilos, não quero mais estar com 100 quilos. Puf! Mudei de lugar, ou em 2, 3 dias, estou com 64 quilos. Pum, acabou, sumiu, desapareceu. Não é assim, né? A gente sabe que para ocorrer alteração na massa, é necessário alguma transformação. A gente pode transformar a massa corporal de uma pessoa, mas eu não consigo mudar a massa disso daqui, a não ser que eu o destrua, que eu o quebre, né? Que aí a gente vai falar de uma outra propriedade da matéria, certo? Então, massa é a quantidade de moléculas, é a quantidade de átomos, é a quantidade de coisas que constituem aquele material. Isso daqui é um aparador, onde eu vou colocar um copo, né? Então, esse aparador, ele é de madeira e a massa dele, né, é constante. Para eu diminuir a massa dele, eu vou ter que destruir. Ou vou queimar, ou vou quebrar, eu não vou conseguir diminuir a massa dele, né? Então, ele tem uma forma constante por ser sólido. Outros corpos podem até mudar o seu formato, mas vai passar por uma transformação, tá certo? Deu para entender? Espero que tenha elucidado aí para vocês. Vamos seguir. Só lembrando que à medida que a gente vai subindo, quanto maior a altitude, maior também é a pressão e a aceleração da gravidade. Por quê? A pressão está intimamente relacionada à pressão atmosférica mais a pressão causada pela massa de ar, que a gente chama de água, que a gente chama de pressão hidrostática. A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática vai dar a pressão absoluta. Então, quanto mais alto eu estiver, maior será a pressão atmosférica, maior será a aceleração da gravidade, logo maior será o meu peso. Então, se eu quero pesar menos, eu vou ficar aqui em Linhares. Se eu quiser pesar pouco, digamos assim, e lá em La Paz, na Bolívia, ou no Everest, a 8.800 e tantos metros, eu vou ter um peso muito maior, né? Então, peso é diferente de massa. Massa é a quantidade de matéria, a quantidade de grama, miligrama ou quilo de uma pessoa. O peso é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade, né? Pela gravidade local. Extensão ou volume. Todo material que existe, ele ocupa um espaço, ele ocupa um volume, né? Esse volume, eu tenho que entender que é o espaço que ele ocupa, tá? Então, por exemplo, o volume desse lápis é diferente do volume desse isqueiro, que é diferente do volume ocupado por esse celular. Cada objeto vai ocupar um volume. Nós temos o costume de utilizar o volume geralmente para líquidos. Eu quero 2 litros de refrigerante, eu vou comprar 1,5 litro de refrigerante, eu vou comprar 1 litro de leite, 1 litro de gasolina. Mas nem só os líquidos, não é só os líquidos que têm volume.
todos os materiais têm volume, desde os gases, desde os líquidos e os sólidos, eles também possuem volume, né? E uma prática que vocês podem e devem fazer com os alunos é essa daqui, ó, conhecer o volume dos objetos sólidos. Por exemplo, aqui eu tenho um aquário e coloquei aqui um objeto qualquer. Se fosse na sala de aula, eu colocaria um apontador, por exemplo. Eu tenho que ter, primeiro, noção de quantos ml de água eu tenho aqui. Suponhamos que nesse recipiente eu tenha 1000 ml ou 1 litro. Ao pôr essa coroa, aumentou o nível. Por quê? O espaço da água, que era ocupado pela água, passou a ser ocupado pela coroa. Logo, a água vai ter que ceder o espaço e vai aumentar o volume. Note que aqui eu tenho volumes diferentes. Aqui eu tenho um volume inicial e depois um segundo volume, o volume final, que é o volume após a inserção da coroa. Com a coroa, suponhamos que deu 1,2 litros ou 1.200 ml. Logo, eu posso dizer que essa coroa tem 200 ml. 200 ml, professora, uma coroa? Se eu disser isso daí, a galera vai dizer que eu tô ficando doido, professora. Então, vamos lá. Vamos transformar ml, já que utilizamos para líquido, e para sólido, a gente vai utilizar o centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele está relacionado à largura, à altura e à profundidade, digamos assim, o espaço ocupado, né, por esse líquido. Então, esse centímetro cúbico, ele vai estar pensando na altura, na largura e na circunferência e na área ocupado por este líquido. Então, se eu tenho 1 ml, eu tenho o que corresponde a 1 centímetro cúbico. Logo, se aumentou 200 ml nesta coroa, essa coroa tem um volume de 200 centímetros cúbicos, certo? Então, geralmente, os objetos sólidos eu vou expressar em centímetros cúbicos ou, se a quantidade é maior, em metro cúbico. Por exemplo, 1 metro quadrado, vocês já sabem que é um quadrado e cada lado desse quadrado tem 1 metro, certo? Se eu coloco nesse metro quadrado uma parede de 1 metro em cada lado, eu vou formar uma caixa. Essa caixa, ela vai ser uma caixa de volume de 1 metro cúbico. Nesta caixa de 1 metro cúbico, eu conseguirei colocar 1000 litros de água. Por exemplo, o SAAI, quando manda água para os bairros, ele não fala, ó, vou mandar 1 milhão de litros de água para o bairro tal. Não, ele vai mandar 1000 metros cúbicos de água. 1000 vezes 1000, né, vai dar 1 milhão. Então, é uma maneira de transformar uma grande quantidade de água, uma grande massa de água, em uma massa menor, né? Então, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. 1.000 ml, né? Uma 1000 ml, eu terei 1 litro ou 10 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico, eu já terei 1000 litros, tá certo? Então, continuando aí, em relação a volume, isso daqui eu também consigo explicar a impenetrabilidade. Eu só consigo conhecer a massa desse objeto porque ele não vai ocupar o mesmo lugar que a água ao mesmo tempo. Isso é a lei da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Isso pela física clássica. A física moderna, ela já pensa que numa fração tão pequena, tão pequena, tão pequena de tempo, é possível eles ocuparem esse mesmo espaço a ponto dos nossos olhos não perceberem. Mas isso é outros papos, deixa para lá. Vamos ficar aqui na física clássica. Pela física clássica, dois corpos ao mesmo tempo não ocupam os mesmos espaços. Sendo assim, a massa de água vai ter que subir para dar espaço para a coroa, e assim você descobre o volume que essa coroa tem em ml e depois transforma para centímetro cúbico, certo?